muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao Com a Palavra. Hoje, segunda-feira, início desse dia, início dessa semana, a gente cheio de tarefa para fazer, cheio de projetos, cheio de planos. A gente quer pedir a Deus, já desde agora, que a palavra dele possa iluminar a nossa vida, iluminar nossos passos, proteger o nosso caminho nessa semana. Que a palavra de Deus possa nos inspirar a viver conforme a vontade dele, a viver um caminho de mais esperança, de mais alegria e de mais paz. Segunda-feira a gente sempre começa chamando pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo entre na nossa casa, no nosso coração, que o Espírito Santo vá com a gente, nos abraçando, nos envolvendo por todos os lugares onde nós caminharmos ao longo desta semana. Que o Espírito Santo seja o nosso consolador, o nosso advogado, que o Espírito Santo seja a nossa força para que tenhamos uma semana abençoada, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias, em todo o tempo, em toda oportunidade ao longo dessa semana. Vamos então começar esse programa justamente chamando por Ele, pedindo que o Espírito Santo venha, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, pedindo que o Espírito Santo encha o nosso coração da presença de Deus. É o que eu quero pedir nesse início de programa para você, para a sua casa, para a sua família, que o Espírito Santo esteja aí, que o Espírito Santo te abrace, que o Espírito Santo abençoe você. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo, assim como a chama dessa vela, possa levar luz, calor, possa ajudar você nesse momento a se sentir no aconchego dos braços do Pai, dos braços de Deus. Que o Espírito Santo possa abraçar você, a sua família, as pessoas que você ama e por quem você tanto reza. Que o Espírito Santo abençoe a sua semana. Hoje o Com a Palavra tem como tema: viva na paz de Cristo, mesmo em tempos difíceis. Que coisa bonita a gente poder falar da paz nesse tempo. Que coisa bonita a gente poder falar de paz no momento que a gente passa por tantos conflitos e a gente está vivendo uma história tão conturbada. A gente olha para o mundo e para a sociedade como um todo e a gente vê guerra, divisão, conflito. A gente olha às vezes para a nossa família e tristemente muitas das nossas famílias estão em guerra, estão em conflito, estão divididas. A gente olha para a sociedade e vê uma competição sem fim, as pessoas querem ganhar do outro, e aí fica aquela confusão, e a gente não consegue ter paz. Nesse momento, no momento em que a gente olha para o mundo e vê a dificuldade que a gente está vivendo, no momento que a gente olha para a nossa casa e às vezes vê um conflito, neste momento, a gente precisa lembrar que a paz é o dom, é o presente que Jesus ressuscitado deixou para nós. A paz foi aquele dom que Jesus derramou sobre os apóstolos quando reencontrou com eles depois da ressurreição. A paz é o que Deus quer dar de presente para o meu coração e para o seu. Então hoje nós vamos ler um versículo aqui na Bíblia justamente de Jesus entregando, deixando a paz aos seus discípulos. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue lá, João capítulo 14, versículos de 27 a 28. João 14, 27 a 28. Diz assim, Jesus falando: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize.
Ouvistes o que foi dito: vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Você que vai à missa sempre, você sabe que a gente reza isso lá antes da comunhão. O padre diz lá: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Está aqui o versículo de onde a gente tirou aquela oração. Jesus que na última ceia, quando está se despedindo dos seus apóstolos, Jesus que na última ceia, quando está se preparando para se entregar à cruz, começa a falar aquelas últimas palavras, aquelas últimas instruções, aquelas últimas coisas mais importantes que ele gostaria que seus discípulos soubessem. E no meio dessas últimas palavras, ele começa a falar do Espírito Santo, do Paráclito que vai ser enviado, do Paráclito que vai vir. E aí, no meio dessa fala, Jesus então diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A minha paz estará com vocês. A paz que está comigo, a paz que está cultivada dentro do meu coração, será colocada no coração de vocês também. Esse texto que nós acabamos de ouvir, como o padre está dizendo, foi dito por Jesus na última ceia, portanto na véspera da sua paixão. Depois que Jesus morre na cruz, ressuscita, ele aparece aos discípulos e diz: a paz esteja convosco. Ou seja, a paz prometida por Jesus na última ceia chega, é derramada lá na ressurreição sobre toda a igreja e sobre os discípulos. Essa paz que é presente do ressuscitado, essa paz que tem a ver com a presença do Espírito Santo dentro de nós, essa paz é um presente que Deus quer dar a todos os seus filhos e filhas. Essa paz, eu e você podemos cultivá-la dentro do nosso coração. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, o que é a paz então para o cristão? Se Jesus disse que nós íamos receber a paz, o que ele está falando? Ele está dizendo que a gente não vai ter mais problema, que não vai ter mais conflito, que não vai ter mais guerra? Não. A paz para o cristão não é só a ausência de conflito. A paz para o cristão não é só a ausência de briga. A paz para o cristão é a certeza de que aconteça o que acontecer aqui fora, dentro do meu coração, eu estou seguro, eu permanecerei em paz. Porque façam o que fizerem em volta de mim, aconteça o que acontecer em volta de mim, eu sei que no meu coração Deus habita. E lá no meu coração, então, eu experimento sempre a presença dEle, e isso me traz paz. Quando a gente pensa, por exemplo, nos mártires. Os mártires viveram grandes conflitos, foram mortos, derramaram sangue, perderam a vida, por assim dizer, humanamente, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas quando a gente pega a biografia dos mártires, a gente vê que eles têm uma paz imensa no coração. Porque diante de toda aquela dificuldade, diante de tudo aquilo que está acontecendo em volta deles, diante da perseguição, diante da guerra, diante do conflito, diante da morte que está para chegar, os mártires não olham tanto para essas coisas, mas olham principalmente para a luz de Deus que brilha dentro deles, para a presença de Deus que está no coração deles. E olhando para Deus que permanece com eles, eles falam: podem tirar tudo de mim, podem tirar até a vida, podem tirar as forças, podem tirar a energia do meu corpo, mas não serão capazes de apagar a luz de Deus que está dentro do meu coração. E isso dá paz a eles, porque eles sabem que o que eles têm de mais precioso, ninguém vai tirar. O que eles têm de mais precioso, ninguém alcança. O que eles têm de mais precioso vai continuar com eles. Então a paz de Deus não tem a ver com a ausência de conflito, não tem a ver com a ausência de dificuldade. A paz de Deus tem a ver com a certeza de que, seja qual for a dificuldade, ela não me separa de Deus, pelo contrário, Deus está ainda mais presente comigo aqui. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que o tema desse programa diz: viva na paz de Deus, mesmo nos momentos difíceis.
Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você está passando por uma dificuldade, pode ser que você fale, eu não tenho paz, eu não consigo ter paz, isso não é para mim, esse programa não é para mim. Deixa o Padre dizer para você, esse programa é para você. Esse programa então é especialmente para você, que no meio da dificuldade, no meio do conflito, no meio do problema, pode redescobrir a paz, pode redescobrir esse presente de Deus, e não porque a sua vida não vai ter mais problema, não é isso. Paz não tem a ver com a ausência de problema, de conflito. Paz tem a ver com a certeza de que está dentro do meu coração um Deus que é tão poderoso, que venceu até a morte. Um Deus que me ama tanto, que subiu na cruz por mim. Um Deus que me quer perto dele, e por isso derramou o Espírito Santo no meu batismo, nos sacramentos que eu recebo, para deixar sempre acesa essa luz dentro do meu coração. A paz tem a ver com isso, com a certeza de que Deus está comigo. E se Deus está comigo, nada, absolutamente nada, tira a minha paz. Se Deus está dentro do meu coração, nada me amedronta. E eu sou capaz de continuar vivendo, qualquer que seja o meu dia, um dia fácil ou um dia difícil, um dia bom ou um dia ruim, com a mesma paz, porque eu sei, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias fáceis, nos dias difíceis, Deus continua comigo. E essa é a fonte da nossa paz. Que nós possamos cultivar cada vez mais essa paz, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa viver, mesmo em meio às dificuldades, esse presente que Jesus ressuscitado nos deu, o presente da paz. Antes da gente voltar com a nossa reflexão, eu tenho agora um recadinho especial para você. Fique ligado. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Nossa missão é aproximar você da presença de Deus. E para que você acompanhe a Eucaristia sem sair de casa, realizamos transmissões da Santa Missa de diversas regiões do país. Acompanhe celebrações diretamente de Curitiba, Astorga, Juiz de Fora, Londrina, Fortaleza, Divinópolis, Coronel Fabriciano, Lunardelli, Alto Piquiri, Juazeiro do Norte, Maringá e de muitas outras cidades brasileiras. TV Evangelizar, levando a palavra de Deus onde você estiver. Olá, família da Obra Evangelizar. Vim aqui hoje para fazer um grande apelo a você. Ajude esta família a crescer através da Ação São José. Você vai receber, junto com o jornal Evangelizador, o formulário para indicar novos amigos e amigas para serem associados da obra.
ou através do nosso site evangelizarepreciso.com.br. Traga novos associados e você, a partir do primeiro pagamento desses indicados, você receberá um mimo preparado por Padre Reginaldo Manzotti para você. Ação São José faz a família da obra Evangelizar crescer e evangelizar muito mais, porque evangelizar é preciso. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta, porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia, você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior, então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, nada na televisão, não conseguia ver nada direito. Não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou a coceira da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, você é convidado a viver uma experiência transformadora. 14º Retiro Nacional em Curitiba, no Paraná, com o tema Reacender a Chama, voltar ao primeiro amor. Venha reavivar a sua fé, se reconectar ao momento em que você aceitou Cristo em seu coração. Pregações, louvor, momentos de espiritualidade, adoração ao Santíssimo e Santa Missa com condução do Padre Reginaldo Manzotti. 2 dias intensos de comunhão que unem pessoas de todo o mundo. Inscreva-se no 14º Retiro Nacional pelo site evangelizarepreciso.com.br e permita-se viver esse encontro com Deus. Estamos de volta com a palavra aqui na TV Evangelizar. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais uma vez. Hoje, nesse início de semana, nesse início de dia, nós queremos que a palavra de Deus, pela força do Espírito Santo, seja uma luz que se acende para trazer esperança, para iluminar nosso caminho, nos ajudar ao longo desta semana, até nas batalhas que nós vamos enfrentar, até nas dificuldades, nas escolhas que nós vamos ter que fazer. Se o Espírito Santo estiver conosco, se Deus estiver conosco, nada nos amedronta e a gente segue em paz. E a boa notícia desse programa é que a palavra nos mostra que Ele sempre está conosco. Deus nunca nos abandona. Tenho mais um recadinho para você, fique ligado agora. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista. Procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora.
Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Nós estamos falando da paz de Deus aqui hoje no Com a Palavra, essa paz que a gente pode cultivar no nosso coração e viver nessa paz mesmo nos momentos difíceis. Nós escutamos a palavra de Deus em que Jesus fala que Ele vai nos dar a paz, mas Ele não vai dar essa paz como o mundo dá. Ele vai dar a paz que é dele. Lembra do que a gente leu? Diz assim o versículo 27, deixo-vos a paz, Jesus falando, dou-vos a minha paz, a paz que Jesus tem no coração, a paz que Ele carrega com Ele, é essa paz que Jesus quer dar para cada um de nós. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. É dessa frase que nasce a paz que Deus quer dar para a gente. Não tenha medo. Quando a gente fala sobre paz, e eu dizia isso no bloco anterior, muitas vezes a gente pensa na ausência de conflito, mas não necessariamente. Paz, do ponto de vista da fé, não tem a ver com a ausência de problema, com a ausência de guerra, com a ausência de conflito. Paz, do ponto de vista do Evangelho, como está aqui, é mais profundo. Não acontece no entorno da gente, acontece aqui dentro, no nosso coração. A paz tem a ver com o fato de que tudo o que acontece à minha volta, por mais doloroso que seja, não me amedronta no fundo do meu coração, porque eu sei quem cuida da minha vida, porque eu sei quem é que está me guardando, porque eu sei quem é que está comigo. E se Ele está comigo, se Deus me guarda, se Deus me protege, se Deus cuida da minha vida, então as coisas, mesmo que sejam muito difíceis, se elas estão em volta de mim, eu sei que elas não podem me atingir. Essa é a fonte da paz que Jesus está falando aqui. Quando Jesus diz, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo, Ele está falando isso para uma pessoa que tem motivos para ter medo, porque senão não adiantava, não precisava falar isso. Quando Jesus está dizendo não tenha medo, não se perturbe o seu coração, Ele sabe que Ele está falando com pessoas que, por força da natureza, têm motivos para ter medo. Essa frase de Jesus foi dita na última ceia. Daqui a pouco, quando a ceia terminar, Jesus vai ser preso. No dia seguinte, Jesus vai ser morto no alto da cruz. E Ele sabe que os seus discípulos então vão ter motivo para ter medo. Ele sabe que seus discípulos então vão ficar preocupados. Ele sabe que seus discípulos vão ficar impressionados com tudo aquilo que está acontecendo. E aí é por isso, porque Jesus sabe que eles vão ver uma cena horrível na frente deles, que Jesus diz, não tenham medo, não se perturbe o vosso coração. Não deixe esse conflito e essa dificuldade que vocês vão ver fora de vocês entrar e criar raízes dentro de si. Por quê? Porque lá dentro do nosso coração, lá é a morada de Deus. Lá está Deus, Ele não nos abandona. Então a gente não precisa deixar o problema e a dificuldade entrarem lá, não. A gente sabe que lá dentro do nosso coração, Deus permanece cuidando, protegendo, guardando. Deus não perdeu o controle da história. É isso que Jesus estava querendo dizer. Quando vocês virem o Filho do Homem pregado lá na cruz, quando vocês tiverem a tentação de achar que deu errado, quando vocês tiverem a tentação de achar que Deus se esqueceu da humanidade, que Deus foi derrotado, quando vocês tiverem essa tentação, não se perturbe o vosso coração, não tenham medo, Deus continua no controle de tudo, Deus continua amando, cuidando e protegendo a humanidade. Isso vale para você, meu irmão, minha irmã, e para mim. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Quantas vezes a gente passa por momentos de crise, de conflito,
quantas vezes a gente passa por momentos que desafiam até a nossa fé, a nossa esperança. Nesses momentos em que a gente passa por uma certa escuridão na nossa vida, quando a gente atravessa o vale escuro, como diz a Sagrada Escritura, quando a gente parece que está num quarto sem saída, sem luz, a gente não sabe para onde ir, é nessa hora que a frase de Jesus, é nessa hora que a paz de Jesus, é nessa hora que o presente de Jesus deve ser como que uma vela acesa, que nos indica a saída, que dissipa a escuridão, que dissipa o medo. Quando a gente enfrenta uma enfermidade, por exemplo, quando a gente recebe um diagnóstico de uma enfermidade grave, parece que a luz do nosso mundo se apagou e a gente está numa escuridão completa. A gente não sabe para onde ir, a gente fica sem chão, a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Nessa hora que a gente precisa lembrar da luz que Deus acendeu dentro do nosso coração. E se a gente olhar para essa luz, se a gente buscar essa luz, a luz do Espírito Santo que habita em mim e em você, a gente vai encontrar a saída, porque Ele permanece lá, a vela permanece acesa, Deus permanece com você. Quando a gente enfrenta um problema familiar, nossa família começa a brigar, nossa família começa a de alguma maneira, se destruir. Nessa hora a gente de novo precisa lembrar, a vela continua acesa, Deus continua comigo. Quando a gente enfrenta um problema financeiro, quando a gente enfrenta um problema na sociedade, quando a gente vê o mundo inteiro entregue a conflitos, a guerras, a gente precisa lembrar, a vela continua acesa. Deus continua com a gente, Deus está com a gente. E a partir da certeza de que Deus continua lá, a partir da certeza de que Deus continua tendo controle sobre tudo, nós então percebemos nascer em nós a paz, porque nenhum desses conflitos consegue se enraizar dentro de nós. Não tem como ter escuridão onde existe luz acesa. Não tem como ter escuridão onde Deus está presente. E essa é a fonte da nossa paz. Eu repito para você, meu irmão, minha irmã, que a paz não tem a ver com a ausência de conflito, não tem a ver com a ausência de dificuldade, não tem a ver com a ausência de problema. Seja qual for o problema, qual for a dificuldade, qual for o conflito que você precisa enfrentar, que você está enfrentando, eu declaro sobre você, por essa palavra, por esse versículo que nós ouvimos, o dom da paz. É possível ter paz, mesmo nas dificuldades. Agora, uma coisa eu preciso dizer para você, não me entenda mal, padre, não é porque eu estou dizendo que você vai ter paz mesmo na dificuldade, que você então agora não pode mais, que você está proibido a se sentir, a ter sentimentos difíceis em relação à dificuldade. Ah, padre, quer dizer que se eu fico triste então pelo que está me acontecendo, é porque eu não tenho fé? Claro que não, nós somos seres humanos. As dificuldades, elas nos despertam sentimentos, e é claro que a gente passa por momentos de tristeza, é claro que tem dias que a gente está mais desanimado, é claro que tem momentos que desafiam a nossa alegria. O que eu estou dizendo é que nada disso pode tirar a nossa paz, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo que sejam as coisas mais difíceis. Um exemplo para você do que eu estou querendo dizer é, por exemplo, Nossa Senhora. Nossa Senhora aos pés da cruz. Fala para mim, seja muito sincero. Você acha que Nossa Senhora, Maria, olhando o filho dela sendo pregado naquele madeiro, injustamente, vendo o filho dela sofrer tudo aquilo que sofreu, você acha que ela não ficou triste? Claro que ficou. É claro que isso desperta tristeza nela. Mas em nenhum momento Maria desesperou. Em nenhum momento Maria perdeu a esperança de que, mesmo que ela não entendesse, Deus ia tirar algum bem daquilo tudo. Porque Deus estava no controle, porque Deus está sempre no controle, porque não é porque a gente está sofrendo que Deus se esqueceu da gente. E entendendo tudo isso, Maria permaneceu de pé. Maria permaneceu aos pés da cruz de pé,
sem em nenhum momento desesperar. Isso é ter paz. Eu até sofro, é verdade, porque faz parte da vida o sofrimento. Eu me sinto triste, é verdade, porque faz parte da vida a tristeza. Mas eu não perco a minha paz, porque eu sei que a vela continua acesa, eu sei que Deus continua comigo, eu sei que Deus está comigo em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Por isso, guarda essa frase no seu coração, meu irmão, minha irmã, e se por acaso você precisar, porque você está passando por algum momento difícil, repita ela para você: a vela ainda está acesa, a vela permanece acesa, Deus permanece comigo, Deus continua comigo, então não tem escuridão, não tem dificuldade que seja capaz de tirar a minha paz. Ainda que eu tenha que atravessar um lugar de escuridão, de medo, ainda que eu tenha que atravessar um lugar de tristeza, ainda que eu tenha que ser desafiado por momentos difíceis na minha vida, eu sei que Deus vai comigo. Isso me mantém em paz. Nesse final de programa, meu irmão, minha irmã, eu quero justamente pedir para você o dom da paz. Qualquer que seja a situação em que você está passando, ou alguém que você conhece está passando, que Deus possa agora derramar a paz no seu coração ou no coração dessa pessoa. Pense em alguém que você sabe que precisa tanto dessa paz, dessa certeza de que Deus está com ele. Pense em alguém que precisa lembrar que a vela está acesa e que essa bênção possa chegar até essa pessoa, até o coração dela, para lhe dar a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você e sobre todas as pessoas que mais necessitam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você fica agora com um bom dia evangelizar. Deus abençoe sua semana e até a próxima.